Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus para a tua vida. Espero que você que vai ver esse meu vídeo estejam bem, tua família, teu lar, teu local de trabalho, todas as da sua vida estejam bem. Se não, clame ao Senhor, Ele virá ao teu socorro. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, mais um novo vídeo com a palavra de Deus para abençoar as nossas vidas. Do meu jeito, da minha forma de ministrar o Evangelho, mas eu acredito que você que já ouve e você que vai ouvir os meus vídeos, o Senhor vai falar o teu coração da forma e do jeito que você precisa entender, porque quem faz é Ele, não sou eu, certo? Aleluia, glória a Deus. Eu estava lendo aqui nessa palavra, né? Lendo meu devocional e Deus falou dessa forma, dessa maneira comigo, foi uma experiência que eu tive aqui, né? E eu acredito que Deus vai falar com alguém que vai ver e ouvir esse meu vídeo. Abra a tua Bíblia aí em Mateus, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 11 em diante, tá bom? Mas calma aí. Papai amado e querido Deus, no nome bendito do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, graças, papai, eu lhe dou. Obrigada, meu Deus. Obrigada, papai querido, por toda a provisão, pelo amor, cuidado, livramento, pelas suas misericórdias. Obrigada, Senhor, pela tua palavra, papai. Que o Senhor tem me dado, Senhor, a oportunidade, o prazer, o privilégio para nós de entender a tua palavra, de conhecer a tua palavra. Senhor da glória, eu te glorifico, Senhor, porque hoje eu não saberia mais viver sem me alimentar da tua palavra, porque a tua palavra alimenta o meu espírito e o meu espírito alimentado fortalece a minha alma, que é a minha carne, que é fraca, Senhor. E que mediante as situações difíceis, ou situações, Pai, que muitas das vezes eu não sei o que fazer, é a tua palavra que me sustenta, a tua palavra sustenta a minha fé, a tua palavra me fortalece, a tua palavra me garante de quem tu és, o que tu pode fazer. Pai, mesmo sendo falha, mesmo sendo falhos que nós somos, mas a tua palavra, Senhor, é ela que mantém a gente de pé. As dúvidas vêm, os questionamentos vêm, mas quando nós nos alimentamos, nosso espírito com a palavra, ela não permanece, ela não toma o lugar de Deus, ela não vai sabotar a nossa fé, por mais que a luta seja grande, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, que a tua presença transborda essa pessoa, que a tua presença, Senhor, enche o ambiente que ela se encontra nesse exato momento, Pai. E que mais uma vez o teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Porque tu és o grande eu sou. Tu és o caminho, a verdade e a vida. Tu és a luz, tu és o baluarte, o escudo, a fortaleza, a rocha. Ah, Senhor da glória, obrigada, papai. Muito obrigada por ter nos resgatado, tirado as escamas dos nossos olhos, abrido o nosso entendimento. Então, amado e doce Espírito Santo, nos conduz a todas as coisas, nos conduz à verdade, nos ajude, perdoa nossas falhas, transgressões, santifica nossos olhos, nossa mente, nossa alma, nossos lábios, nossa língua, nossas mãos, nossos pés. Pai, em nome de Jesus, abre a nossa audição. Dai-nos sensibilidade para ouvir a tua voz, sentir a tua presença. Dá-nos discernimento para discernir entre o bem e o mal, o falso, o verdadeiro, o certo e o errado. Dai-nos sabedoria, nos capacita, Senhor. E nos ajude, Senhor, a nos permanecer com a nossa fé inabalável, forte e forte. Ajuda, Senhor, que nada deste mundo que a gente está vendo, ou que vem ainda, venha, Senhor, tirar a nossa fé do Senhor, tirar o nosso coração do Senhor, tirar os nossos olhos do Senhor. Fique à vontade aqui em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, eu estava lendo aqui, né, o meu devocional, no capítulo 3 de Mateus, versículo... Eu estava lendo todo esse capítulo, mas o que eu quero ministrar para você é aquilo que Deus falou comigo. Você está entendendo? Algo que Deus apenas me reforçou e me mostrou na palavra, porque às vezes, irmão, a gente lê a Bíblia, a gente vê esses homens usados por Deus, a gente pensa que eles eram melhor do que a gente. Não, eles eram seres humanos como eu, como você, que falha, que tem medo, insegurança, que gera dúvida, pânico, desespero. E quando a gente vê essa trajetória deles aqui, parece que eles são diferentes da gente, né? Eles têm alguma situação, eles têm algo a mais que a gente não tem. Mas não, irmãos.
Não é não. É a nossa fé em Deus que tem que ser alimentada diariamente. É a convicção de quem Deus é. E eu só posso ter uma convicção de quem Deus é na minha vida se eu ler as escrituras. Não tem como, irmãos. Alguém pode me dar uma palavra de fé, mas se eu não alimento meu espírito, sabe? A minha fé, meu coração com a palavra de Deus, irmãos, é como a onda, sabe? Que vem e vai, não sabe nem para onde vai parar. Aleluia. Então aqui no versículo 11 do capítulo 3 de Marcos está escrito assim. E o título da minha Bíblia é João dá testemunho de Cristo. João, antes de ver Jesus, ele dava testemunho de quem Jesus era. Porque ele vinha, pelo menos aquilo que ele já tinha conhecimento, ele testemunhava. O 11. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cuja sandália não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia, glória a Deus. 12. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Palavra difícil, né? Mas acho que é assim. Se não saiu do jeito que tem que sair, vocês me perdoam pela pronúncia aí, tá? Versículo 13. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. 14. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Quando Jesus vai até João para ser batizado por ele questiona Jesus. Não, quem tem que ser batizado sou eu por ti, pelo Senhor, e não o Senhor por mim. E aí, no versículo 15, Jesus diz: mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu, ou seja, então ele concordou com Jesus. Tudo bem, Jesus, então eu vou te batizar. E no 16, batizado Jesus, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Depois do batizar de Jesus, ele saiu da água imediatamente, o céu se abriu, o Espírito de Deus Pai veio como uma pomba, sobre Jesus. João Batista vendo tudo isso, certo? No 17, e eis uma voz dos céus que dizia: este é meu filho amado, em quem me compraz. Essa voz também João Batista ouviu. Ele ouviu a afirmação: este é o meu filho amado. Tipo assim, ô João, este aí realmente é aquele mesmo, que vem para tirar o pecado do mundo, o Cordeiro, que vem para resgatar o povo, vocês, para libertar. É este mesmo aí, eu tô confirmando, é meu filho amado, aquele que eu amo muito, mas que eu odeio em prol de vocês, para que ele morresse no lugar de vocês, para que libertasse vocês. Tá bom? Minhas palavras, tá? Aí, irmãos, eu continuei lendo, e quando eu cheguei aqui no capítulo 11 de Mateus, aqui João Batista já está preso. Eu não sei quanto tempo levou, depois do batizado de Jesus, para ele ser preso. Mas antes da gente ler o capítulo 11, depois do batizado aqui de Jesus, tem uma fala aqui em João, capítulo 1, versículo 29, e o título da minha Bíblia é João Batista torna a repetir o seu testemunho. Então aqui ele repetiu o testemunho antes de ser preso. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 30. É esse a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Então até aqui está tudo certo. João Batista não tinha dúvida de quem era Jesus, certo? Mas no capítulo 11, irmãos, parece que houve algo aí que bagunçou a mente de João Batista. Porque aqui no capítulo 11, no versículo 2, quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe. Então João Batista ainda não tinha visto Jesus fazer nenhum prodígio, nenhum milagre.
certo? Mas ele estando dentro do cárcere, ele ouviu. E aí no versículo 3, és tu aquele que estava para vir? Ou haveremos de esperar outro? Foi a pergunta que ele mandou para os discípulos perguntar a Jesus. Por que ele fez essa pergunta? És tu aquele que estava para vir? Ou haveremos de esperar outro? Irmãos, quando nós estamos passando por certo tipo de lutas, mesmo a gente sabendo de quem Deus é, do que Ele pode fazer, vem a dúvida, irmão. Aí você começa a esperar que Deus age, você clama ao Senhor, mas você não vê. As coisas continuam do mesmo jeito. Aí, irmãos, a gente começa a se questionar. Será que Deus se importa comigo? Onde é que Deus está? Por que o Senhor não vem, entra na situação? Por que o Senhor não faz nada? E tá tudo bem, irmãos. Eu e você não somos robô. Nós temos uma alma que sangra, que chora. Aqui parece que João Batista teve dúvida de quem realmente Jesus era. O que eu lendo aqui, foi essa forma, sabe, que Deus ministrou no meu coração, que João Batista começou a questionar. Tipo assim, se aquele homem que eu batizei, que eu disse que é o Cordeiro, que tira o pecado do mundo, que eu batizei, e se eu tô preso, por que até agora ele não veio me resgatar? Será que eu me enganei? Eu batizei o cara errado, achando que era o Cristo e não é? E agora eu tô ouvindo falar que esse homem, faz muito prodígio lá fora. Mas será mesmo que ele é o Cristo? Porque até agora ele não veio me socorrer. Vai dizer que você também não questiona. Ah, sua fé é inabalável, você não tem esses questionamentos, não é mesmo? Irmãos, tá tudo certo, tá tudo bem. O que eu e você não podemos deixar é que esses sentimentos tomam conta da nossa fé, do nosso coração, da nossa alma e tira Jesus, nosso Pai, do centro, de quem Deus é. Irmãos, nós vamos passar por muitas lutas. Tem propósito meu e seu que nós precisamos, que nós vamos ter que passar por um processo maior. E aí que Deus nos prova. Lembra da passagem da Bíblia que uma vez aqui, eu não me lembro quando foi, que eu ministrei sobre, que em Provérbio, que assim como a prata, o ouro passa pelo fogo, nós também somos provados. E aí, irmãos, Deus nos coloca à prova. Não é para ele, você sabe disso, é para nós. Às vezes a nossa fé que está fraca. Às vezes, irmãos, nós mentimos para nós mesmos, confiamos em Deus, acreditamos em Deus. Sabemos que Deus tem poder para fazer, para resgatar, para transformar. Mas quando chegamos em certas situações, vem a dúvida, irmãos. E aí Deus permite que o nosso processo ele prolonga mais um pouco. Porque na caminhada ele vai nos tratando. Para que vá enraizando dentro de nós quem Deus é, do que ele é capaz de fazer. É fácil? Marcela, é fácil? Lógico que não, irmãos. Eu tenho falado com o Senhor, não sei as lutas que vão vir para mim. Não sei o que eu tenho que passar. Mas nunca deixe eu perder minha fé no Senhor. Nunca permita, Senhor, que nem por um milésimo. Aí, irmãos, aqui no versículo 4, e Jesus, aí tá, os discípulos foram até Jesus, né, como João mandou, e Jesus respondendo disse-lhe, ide anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. 5. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Então Jesus começou a fazer seus prodígios e falou para os discípulos, vocês estão vendo? Então, vai lá e fala para João Batista, tipo assim, ô João, não deixa que a dor te corrompa ao ponto de você achar que eu não sou Cristo. João, quem faz isso daqui, se não for o próprio Deus que fazer, o ser humano, não tem como fazer isso aqui não, João. Não tem. O evangelho, aleluia, glória a Deus. Então essa, meus irmãos, é a palavra para mim e para você. Talvez você está passando por uma luta muito grande e a sua fé tem sido abalada e você tem essas dúvidas. Por que eu estou passando por isso? Cadê o Senhor? O Senhor não faz nada até agora, estou clamando em nada. Não permita, irmão, que essas dúvidas enraizem no teu coração. Vim, tudo bem, mas não permita, repreenda, manda sair.
Fala, Senhor, me dá força, me ajuda a continuar nessa caminhada. Eu não sei até quando, mas, Senhor, me ajude, esteja comigo. Senhor, que eu quero sentir a tua presença, eu quero sentir o Senhor estando comigo. Me fortalece, me ajuda na caminhada. Restaura a minha fé. Me dá uma nova expectativa. Tu és a fonte que eu preciso. Tu és o pão que eu preciso me alimentar. Alimenta da palavra. Não tenho força, mas peça ao Senhor. Um capítulo é muito grande, eu não vou conseguir. Vai nos Salmos, lê um salmo pequeno, mas não deixe de se alimentar da palavra de jeito nenhum, irmãos, em nome de Jesus. Então não deixa que ninguém venha pra cá dizer pra você: mas você não acredita em Deus, você não lê a palavra e agora tá aí passando por luta e tá desse jeito. Irmãos, em nome de Jesus, ninguém está isento de não passar por isso, de se questionar. Talvez você está questionando, tudo bem, e Deus está me usando para te falar. Questiona, tudo bem, não tem problema, mas não tira eu do foco, nem por um, não tira, não permita que nada ocupe o meu lugar no teu coração. Do meu jeito, da minha forma, mas eu acredito que o Senhor vai falar muito ao teu coração.